É porque eu não estou vendo assim, o pessoal da minha lateral. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Estou vendo rostos novos. Coisa boa. Para quem não me conhece, eu me chamo Leonardo. Tenho 600 anos aqui nessa igreja. Antes de mim só tinha o Cristiano e o pastor Arnoldo. Meus irmãos, é muito bom estar aqui de volta. Passei um tempinho aí afastado, de licença. Afastado, de licença, não sei. Mas por motivos nobres, né? Estava cuidando da minha filha. E é muito bom estar aqui hoje com vocês. É muito bom estar no lugar onde eu sei que eu devo estar também. E fazendo aquilo que eu sei que é a vontade do Senhor para a minha vida. Então, eu espero em Deus, sinceramente, que todos vocês tenham essa oportunidade de chegar num lugar e você saber que ali é o lugar onde Deus quer que você esteja e fazendo aquilo que o Senhor quer para a tua vida, tá bom? Amém. Vamos para o Ministério da Palavra. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 11, versículo 30. Provérbios 11, 30. Amém? Amém. Qual o tema do culto de hoje? Retidão. Alguém mais? Olha, alguém falou aqui. O fruto da retidão. Glória a Deus. Amém. Que bom que leram o banner. Vamos lá. Diz assim: o fruto da retidão é árvore de vida, e sábio é aquele que salva pessoas. Glória a Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, nesse lugar, Pai, nós apresentamos as nossas vidas, apresentamos os nossos corações, Pai. Não como mais apenas um momento, não apenas como mais um culto, não apenas, Senhor Deus, como um momento onde eu sento em uma cadeira e alguém fala, eu escuto e depois eu vou embora. Mas como uma oportunidade, Senhor, da Tua palavra entrar nos nossos corações. Fazer, Deus, a diferença, mudar, moldar tudo aquilo, Deus, que está dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que o Senhor, Deus, fique livre nesse ambiente, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor, Deus, venha, Deus, como uma enchente sobre os nossos corações. Nós damos toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois bem, nós lemos então, né, o livro de Provérbios. Nós temos um tema para o culto que é o fruto da retidão. Mas quando o pastor Serlan propôs esse tema, eu de cara já disse desafiador, né? Falei, eu estava na reunião com o Samuel, pastor. Aí eu falei, rapaz, esse ainda botou um tema assim, desafiador, viu? Porque o fruto da retidão é algo muito intenso na vida do crente. Vocês sabem o que é retidão? O que é a retidão que a Bíblia fala? Coração reto, amém. É andar em conformidade com a palavra de Deus. É ser reflexo de Cristo e é você se desviar do mal. Então, daí você já entende, né? Que é algo difícil. Não é algo tão simples. Eu não sei se para você é simples, mas para mim é muito difícil. É muito desafiador você pensar que ser reto ou ter essa característica da retidão é algo que precisa estar em conformidade com a palavra de Deus. E não é um pouco em conformidade, é estar em conformidade. Então, é tudo isso aqui
em conformidade com tuas ações. É toda a palavra de Deus em conformidade com o teu coração. É difícil, né? É desafiador. Então, quando o pastor colocou esse tema, eu falei assim, gente, mas será que é possível? Será que é algo fácil? Será que existe algum desafio para nós jovens andar em retidão? Será? O pessoal fala tanto, né, que eu tô me colocando como jovem, viu, Samuel? Nós, jovens. O pessoal fala tanto assim que os jovens, né, às vezes são mais difíceis, né, tem muita vontade e tem aquele desejo, o ímpeto de querer fazer tudo, de querer mudar o mundo, né? E quando eu escuto isso, eu disse assim, eu me olho nisso e eu digo, meu Deus, será que é tão difícil assim? Ou será que é tão fácil assim? Uma vez eu estava na minha célula e eu falava a respeito da santidade. E eu nunca vou esquecer, né? Que teve um jovem da minha célula que ele falou assim, Léo, tu falou aí sobre santidade. Mas eu queria te dizer uma coisa, santidade é mais fácil para ti, que é o líder da célula. É mais fácil para ti, que vai ser pastor. Ele falou desse jeito. Inclusive, recentemente eu vi ele, né? E aí eu sempre me lembro disso. Porque. Será que é porque é realmente mais fácil para quem é o líder da célula? É mais fácil ser santo? E quem não é líder da célula, quem é só o membro ali, que foi para ouvir e comer o lanche, é mais difícil? Eu acho que não tem essa diferença, né? Ou para mim, talvez tenha. Que talvez para o líder seja mais difícil, né? Que além de ter toda a vida dele, ele ainda cuida da vida dos outros, ele tem que ter paciência com o outro, ele tem que estar ali sempre sendo o suporte para o outro. E eu nunca esqueci do fato dele ter dito isso. Ele disse, Léo, mas para ti, que é líder, é mais fácil. Eu disse, meu Deus, mas imagina, né? A retidão ser algo fácil. E eu não via dessa forma, né? Eu nunca visualizei dessa forma. Eu sempre encaro como um grande desafio na minha vida, como um grande desafio que eu tenho, é em estar em conformidade com a palavra de Deus, é em ser reflexo de Cristo. Recentemente eu ouvi até de uma pessoa, ela disse, Léo, quando tu chega num lugar assim, aí é como se tu se espalhasse todinho, né? Até dessa mesma pessoa eu ouvi aquela frase que o pastor Serlan fala direto para mim, que eu conheço todo mundo. E é porque eu conheci essa pessoa, ela me falou isso no segundo dia que me conheceu, pastor. Aí ele, rapaz, Léo, tu conhece todo mundo. Mas quando ela falou assim, quando tu chega, é como se tu se espalhasse assim, todinho. Porque tu sai falando com todo mundo, tu conquista todo mundo. Quando eu vou ver, tu tá conversando com uma pessoa que tu nunca viu na vida, a pessoa já tá sorrindo. Eu disse, rapaz, eu herdei isso da minha mãe. Eu herdei essa habilidade dela. Mas eu disse para ela, olha, eu não acho, ela perguntou assim, mas tu acha assim que às vezes é difícil se conectar com algumas pessoas? Eu disse, não, às vezes eu tento assim e é muito natural para mim. Mas quando o assunto é a retidão, eu acho desafiador. Porque a nossa natureza, ela não é inclinada para retidão. É bíblico. A nossa natureza, ela não é inclinada para a santidade. As nossas necessidades estão lá na santidade. A nossa vida está lá em Deus, na santidade dele. Mas não é inclinada para a retidão. A nossa carne, ela é inclinada para os frutos da carne. Então, todos os dias eu tenho esse desafio em mim. Lutar para que eu esteja em retidão. E dentro desses desafios que eu tenho mencionado aqui, né, eu gostaria de ir para uma história de um personagem que nós temos na Bíblia, que eu acho que muitos de vocês também conhecem. Gênesis capítulo 37, versículo 4, por gentileza. Gênesis 37, versículo 4. Diz assim:
quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. De quem que nós estamos falando? José. Amém. E José, ele é um dos homens que comumente nós vemos na Bíblia como um homem reto, um homem que tem uma grande história. Um homem que você não vê a palavra de Deus falando que ele murmurou quando estava passando por alguma situação, né? E quais foram as situações que José passou? Vai lá, eu listei aqui. José foi traído, foi vendido, foi abandonado, foi tentado, foi preso e ainda outras coisas que foram acontecendo com ele durante a trajetória dele. Mas assim, tente imaginar você sendo traído por um amigo, por alguém, pelo irmão, pela família, né? Traído a confiança, foi vendido. Ele foi vendido, gente, pelos irmãos. Foi abandonado, foi tentado, passou pela prisão. Ele fazia as coisas certas e era preso. Rapaz, olha só. E quando eu observo isso, eu fico, meu Deus, José, que fazia as coisas da maneira certa, José que estava caminhando para sempre estar ali se mantendo reto, você não vai ver ele espraguejar, você não vai ver ele abandonando Deus, você não vai ver em momento algum, mas pelo contrário, José ele ali recebe aquele dom ali de Deus, onde ele interpreta os sonhos, onde ele vai crescendo a partir de todo aquele processo que vai acontecendo na vida dele. Mas se você estivesse passando pelo que José passou, será que você passaria da mesma forma que ele? A gente passaria com retidão nesse desafio? Porque às vezes lá na nossa casa, meu amigo, um grãozinho de areia cai no chão. Espera bem aí, que agora vocês vão me ouvir. Por que a gente está se tornando um povo tão sem paciência? Aí tem gente que faz estudo, quer dizendo que é redes sociais, enfim, né? Porque você passa muito feed, aí você fica acelerado, aí você fica sem paciência para as pessoas. Não sei. Mas paciência é um fruto do Espírito Santo. Então, nós estamos aí precisando nos conectar com o Espírito Santo. E dentro desses desafios que a gente listou e que eu perguntei para vocês, se vocês passariam da mesma forma que ele passou, né? Vocês abandonariam esse caminho de retidão, passando pelo que José passou? Será que a gente permaneceria dizendo eu vou continuar até a última gota? Um testemunho que eu tenho para vocês. Por um tempo eu estava aqui na igreja e muitos dos meus amigos começou a ir embora da igreja. Se desviou, um foi para não sei aonde, o outro se mudou, o outro foi para o mundo, enfim. E aí eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado. Você conhece ela? Sim, né? Geralmente a gente tende a sentar do lado de quem a gente conhece. Geralmente. Aí você conhece essa pessoa. Agora imagine que essa pessoa foi embora. Aí agora você vai olhar para a pessoa que está do seu outro lado. Aí você pensa, mas pelo menos eu tenho a outra pessoa. Ela foi embora também. Aí você olha assim de longe, tá vendo algum conhecido, algum amigo seu? Tá, né? Tanto é só rindo uns para os outros. Aí ele foi embora também. Esses seus amigos, todos foram embora, foram para o mundo, foram embora, enfim. Ficou só você, dos seus amigos,
todo o restante se desviou. Quando eu passei por isso, sendo bem sincero para vocês, a primeira sensação que a gente tem é de solidão. E ela não é uma sensação agradável, né? E aí veio a solidão, depois vem o quê? Vem o desânimo. Poxa, eu vou chegar lá na igreja, não tem nenhum amigo meu, não tem nenhuma pessoa que eu conheço. Inclusive, nesse caso, até as pessoas da minha célula tinham ido embora. E eu fui passando por isso, eu fui desanimando cada vez mais. E eu disse, meu Deus, quer dizer que vai ser isso mesmo? Todo mundo vai embora, vai ficar só eu. E eu fiz esse questionamento para Deus. Eu fiz esse questionamento. Numa rede de jovens, eu estava aqui, eu me lembro até onde eu estava sentado na coluna daquele lado, lá na frente. E o pregador, tinha um pregador aqui na igreja e ele liberou algumas palavras proféticas para as pessoas que estavam aqui. Até que ele me chamou lá na frente. Eu pensei, eita, ele vai revelar minha vida todinha, ó. Agora estou feito. Ele vai botar a mão na minha cabeça, vai falar tudo que passa na minha cabeça. Aí ele me chamou lá para frente. Aí eu disse, eita, tá aí todo mundo ouvindo. Aí ele tirou o microfone, aí eu, glória a Deus. E ele falou assim no meu ouvido, você é como José. Você foi enviado adiante. Quando eu ouvi aquilo me quebrou de uma maneira, pessoal, porque eu não tinha pensado nisso. Que ao ver aqueles meus amigos indo embora, eu não tinha pensado, e diante de Deus, eu não tinha pensado em eu ir embora. Eu já estava desanimado, mas eu não tinha pensado em ir embora. Em momento algum eu pensei em abandonar esse caminho de retidão. Eu só já não tinha mais aquele brilho, né, de chegar, de ver meus amigos, de ver meus irmãos, de ver minha família, de ver... Não. Eu chegava, sentava, ouvia, ia embora. E aquilo dali, eu sei que com o tempo, aquilo dali vai fazendo um mal terrível para a gente. Mas quando aquele homem falou, você é como José, Deus te enviou adiante. Foi quando eu entendi. Foi quando eu entendi da parte de Deus o que estava acontecendo comigo. Foi quando eu comecei a entender, pessoal, que existe um lugar em Deus que ele tem uma particularidade com cada um de vocês. Aonde o Senhor te conhece, aonde ele trata no teu coração, aonde ele fala. E por mais que talvez você ainda não tenha tido essa experiência mesmo com Deus, como às vezes a gente ouve falar, como às vezes a gente ouve as pessoas ali falando umas para as outras, ou a gente ouve o pregador falando, por mais que você talvez ainda não tenha tido essa experiência, mas entenda, existe um lugar aonde só é você e Deus. E é nesse lugar que Deus te conhece, que Deus sabe das tuas questões, dos teus questionamentos, das tuas dificuldades, dos teus desafios. E foi nesse lugar que Deus foi lá e me encontrou. E quando ele me encontrou nesse lugar, eu comecei a entender por que eu estava passando pelo que eu estava passando. Porque quando você vai para a história de José, você vai ver na palavra, né, a palavra de Deus dizendo assim que José, quando ele fala com seus familiares, com seus irmãos, ele diz, Deus me enviou adiante de vocês para que a gente fosse salvo. Então é nesse sentido que eu entendi essa palavra de Deus. Então eu disse, Senhor, por mais que doa, por mais que seja difícil, eu vou permanecer. Eu vou permanecer vivo, eu vou permanecer indo, eu vou permanecer crendo, eu vou permanecer. Se a minha célula se desmontou todinha, ficou só eu vou permanecer. Se eu vou ser líder de célula, se eu vou para outra célula, eu vou permanecer. Eu me lembro muito de uma palavra que
pastor Plácido prega, e ele falou uma vez a respeito de Raava, né? E aí ele falou, né, que esse rio lembra ele, na tradução, né, ele fala na tradução babilônica, ele foi explicar que eu subsistirei. Então, eu permanecerei. Mesmo que aconteça o que acontecer, eu vou continuar. E eu decidi permanecer nos caminhos do Senhor, eu decidi permanecer nesse caminho de retidão, de me esforçar para isso. E com o tempo eu comecei a ver pessoas voltando. Eu comecei a convidar pessoas que tinham ido embora a voltar. Recentemente eu vi um postando foto numa célula. Encontrei outro, coincidentemente, esse que tinha dito que era muito fácil ser santo, porque eu era o líder da célula. Encontrei com ele, conversei muito tempo com ele. Eu, rapaz, vamos voltar. Ele disse, não, cara, não, eu vou voltar sim, porque é ali que é meu lugar. E aí ele está voltando para cá. E eu tenho visto como o Senhor ele me abençoou, o quanto o Senhor me sustentou, né? Porque não é pela força do meu braço, mas o quanto o Senhor me sustentou, o quanto o Senhor me abençoou nesse caminho, para que eu não desistisse, porque os outros desistiram. Então eu quero que você já entenda que dentro dos desafios que eu vou falar aqui hoje, se você passar por essas circunstâncias, não desista, permaneça, porque existe um fruto dentro de tudo isso. Dentro do caminho da retidão, existe um fruto, e esse fruto foi como o Senhor fez na vida de José. O fruto que veio para a vida de José foi o quê? Foi ele ver a sua família sendo salva. Foi ele ver o Senhor enviando ele para que ele cuidasse não só da sua família, mas de todo aquele Egito. De todo aquele lugar onde aquelas pessoas estavam e que iriam passar fome. Mas o Senhor enviou ele, deu os talentos necessários para que ele pudesse conseguir passar por tudo isso. Então entenda, existe um propósito na sua vida, um propósito de Deus, e que é para que você entenda que o Senhor está te enviando para isso. Entenda que o Senhor está te conduzindo para esse lugar e que esse lugar tem frutos. Existem frutos na vida, através da vida de vocês e que às vezes você não está vendo porque você ou é ainda jovem ou porque você está começando a sua carreira agora. Mas existe sim fruto. Então, é o fruto da permanência, né? O primeiro fruto. Depois eu quero ir com vocês no livro de Daniel, capítulo de número 1, versículo 8. Daniel 1, 8. Amém. Glória a Deus. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Amém. Então, chegamos então no segundo personagem que eu quero, junto com vocês, analisar, ouvir, aprender mais sobre. Chegamos em Daniel. Daniel é um homem que, na verdade, não vou nem dizer um homem, porque a Bíblia fala que ele era um garoto. Um garoto que chega, que estava ali selecionado dentro dos mais inteligentes, dentro dos mais sábios ali da sua geração, foi selecionado e foi para aquele lugar e chega diante do rei e naquele banquete todo mundo comendo, porque naquele momento não tinha muito, digamos assim, eles não tinham tanto alimento quanto o rei teria num banquete, e todo mundo comendo e Daniel se abstém. Daniel recua, mesmo sabendo que aquele era um momento com um rei pagão que não aceitaria aquele tipo de atitude, mas ele resolveu fazer aquilo. Então, Daniel, ele passa também por alguns desafios, assim como nós.
Daniel passa pelo desafio primeiro do jejum. Eu não vou nem. Eu ia colocando assim, jejum forçado. Por quê? Porque ele não queria se misturar. Ele não queria se contaminar, porque ele sabia que aquelas comidas elas eram consagradas aos deuses estranhos. Então ele não queria se misturar com aquilo dali. E portanto, né, ele já começa criando uma certa intriga aí, né, entre o mundo. E com o tempo acontece uma outra coisa. Daniel é lançado na fornalha. Por isso que tem aquele negócio do Dunamis, né? Fornalha é o nome de CD. Porque ele é lançado dentro de uma fornalha. Então ele passa por essa dificuldade também. Depois ele passa por outra coisa, que foi o quê? Ser odiado. Que tem em comum, né, com José. Ser odiado. E depois ele passa por uma outra dificuldade, ser lançado na cova dos leões. E por que eu estou aqui trazendo Daniel como também uma referência? Porque dentro dos nossos desafios, às vezes, o nosso desafio ele não é tanto com o outro. Né? Eu falei aqui do primeiro desafio e tinha muito mais a ver com a ausência do outro, ou com as atitudes que o outro causou para ele. Mas Daniel já é um caso de que ele mesmo toma a decisão. Ele toma a decisão de se afastar, de não se relacionar, de não estar ali realmente se contaminando com o mundo. Só que nesse momento que ele decide tomar essa atitude, isso ao redor é totalmente mal encarado. E quantas vezes a gente já não passou por isso? Numa escola, numa faculdade, na universidade, no trabalho, aonde for, no estágio. Quantas vezes a gente já não foi tipo assim, vai ter a festinha do carnaval da empresa. Não, vai ter lá na faculdade, nós vamos fazer as bandeirinhas do carnaval. Não, vai ter a festa do não sei o quê. Quantas vezes? E eu achei muito interessante, né, na escola da minha sobrinha, que recentemente, nesse período de carnaval, o que eles fizeram, né? Eles fizeram um culto em uma sala separada com todos os alunos que eram crentes. E eu achei isso assim de um cuidado muito bom, porque inclusive minha irmã tirou até o print do texto e me mandou dizendo assim: olha, caraca, nem eu esperava, caraca, ficou muito massa. E eles fizeram um culto mesmo, com todas as crianças, teve todos os momentos do culto. E foi muito interessante, porque eu fiquei assim, finalmente, né, a criança ela não vai mais ter que dizer assim, hoje não vai para o colégio, porque vai ter o carnaval do colégio, então não vou mandar meu filho. Eu me lembro que era meio constrangedor quando eu era criança, porque sempre que ia ter o dia da festinha do carnaval, eles faziam assim. Metade do turno era, não, metade do período ia ser a aula, aí quando desse tipo 10 da manhã, a gente ia ter a festinha do carnaval. Aí quando dava tipo assim, umas 9h50, sempre tinha a ligação da minha mãe, né? Ei, é porque tem que liberar o Leonardo e a Thaís, viu? Porque eles não vão ficar para essa festinha do mundo carnal. Eu, mãe, pelo amor de Deus. E aí, lá vem, hein? Eu e a minha irmã ir embora. Mas sempre era meio constrangedorzinho, sabe? Aquela situação de você dizer assim: não, eu não vou participar. Não, eu não gosto disso. Não, eu não bebo. Não, eu não participo de festa. Não, eu não me envolvo com isso. Ou você ficar com aquela cara fechada quando alguém faz uma piada mundana e aí é aquela coisa, ou alguma coisa obscena. Enfim, fica aquele clima meio chato, né? Aí isso, né? Deixar entre aspas aí, que sempre vai rir dessas coisas, não, viu? Mas é meio constrangedor, sabe? Ele decidiu que ele se constrangeria naquele ambiente, naquele lugar, ele todo mundo comendo e ele, eu não vou comer, eu não vou me misturar. E é difícil, porque às vezes a gente não quer passar aquela impressão de ser o santão. Não, não, esse daqui ele só quer ser. Não, porque como ele é crente, é isso mesmo.
Porque às vezes a gente não quer, né, passar por esse constrangimento e não sei o quê. Enfim. Mas quando a gente está nesse caminho de retidão, pessoal, a gente tem que escolher. A gente tem que fazer a escolha. Se nós vamos, de fato, entrar nesse lugar constrangedor, que as pessoas vão olhar para você diferente porque você é o crente, ou se você vai, né, se fantasiar ali do mundo e dizer, não, tá tudo bem, isso é besteira. Será que a gente vai fazer? O que a gente vai escolher? Então, dentro desse contexto, né, a palavra de Deus vai dizer lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Deixa eu ver se está rápido. Tá não. Rapaz. Obrigado, Vivian. Bem-aventurado o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, daí você entende que a forma como Daniel se posicionou, ele se posicionou da maneira adequada, da maneira correta, visualizando o quê? O que é que ele visualizou? Ele visualizou o que ele conseguiu como fruto. O que é que ele conseguiu como fruto? O que é que Daniel conseguiu fazendo esse tipo de, tomando esse tipo de atitude? O que é que ele conseguiu com isso? Qual foi o fruto do que aconteceu? E nós vemos lá em Daniel capítulo 3, versículo 28. Amém. Nabucodonosor então disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida a servir e adorar o outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. 29. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que foi um rei pagão que tinha vários outros deuses que ele adorava, que olhou para aquele povo e deu esse decreto. Por causa de atitudes, por causa de mudanças, por causa que Daniel decidiu realmente se firmar, andar por esse caminho de retidão. Será que se a gente... Não, mas é só uma brincadeira, a gente vai... Besteira isso aí. É só goma. É só uma brincadeirinha aqui. Os meninos... já tá todo mundo sorrindo mesmo. Eu vou só sorrir. Não tô fazendo nada demais, eu só tô sorrindo. Mas será que você vai conquistar esse decreto sorrindo? Será que você vai conseguir realmente trazer esse impacto na geração de vocês, no lugar onde vocês estão? Será se vocês estão refletindo Cristo nesse ambiente? Acho que eu estou pegando um pouquinho pesado, né? Por isso que o pastor não me chama muito. Não, é porque eu que sou difícil. Nós vemos aí... Não, que é isso? Desviado não, pastor. Eu disse afastado, estava de licença, porque eu estava cuidando da minha filha, rapaz. O testemunho é tão forte. Eita, meu Deus. Então nós vemos nessa passagem, meus irmãos, um rei pagão louvando o nosso Deus. Nós vemos um rei pagão louvando o nosso Deus, engrandecendo o nosso Deus, dando um decreto só para cuidar do povo do Senhor. Olha que nível o fato de Daniel ter começado se abstendo de comer aquela comida, de tomar aquele vinho. Olha o impacto que no final tudo isso gerou. Será que se Daniel tivesse comido aquela comida, tomado aquele vinho, será que realmente a gente teria
um Daniel que passou pela fornalha ileso? Será que a gente teria um Daniel que passou pela cova dos leões ileso? Sem nenhum arranhãozinho? Não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Daniel não seria odiado se ele tivesse comido, se ele tivesse bebido. Ele não seria odiado, ele seria, na verdade, mais um no meio daquele povo. E eu gosto muito da abertura de The Chosen, apesar de que eu não consigo assistir The Chosen, mas por uma questão mesmo. Eu sou muito, às vezes, visual, então quando eu vejo aquela série, aquilo dali é muito verdade para mim, sabe? E tem um impacto muito grande em mim. Então, por exemplo, eu acho que eu assisti 3 episódios. No primeiro eu chorei, no segundo eu me acabei de chorar, no terceiro eu desliguei, porque eu não ia conseguir levar adiante a série. Mas quando eu vejo aquela aberturazinha, não sei se vocês já viram a série The Chosen, mas tem uns peixinhos, né, andando, e aí tem sempre um que está indo na contramão. E é isso, pessoal, é isso. Infelizmente, nós fomos chamados para a contramão. E essa contramão, ela não vai favorecer, não vai ajudar que o mundo goste da gente, não. Infelizmente, o mundo vai olhar para a gente e ele vai dizer: não, vocês são estranhos. Eu não gosto de vocês. Porque vocês não querem fazer aquilo que nós estamos trazendo para vocês. Então, o fruto que a gente vê através da vida de Daniel tem um grande impacto. E pensando a respeito disso, né, eu me lembro também de uma situação que eu passei, que eu queria muito ser promovido, né, na empresa que eu trabalhava. E se eu for dar testemunho dos meus trabalhos, então, tinha uma pessoa aqui na igreja que dizia assim: Léo, tu tá trabalhando aonde agora? Porque toda vez eu mudar de trabalho. E eu queria muito ser promovido no lugar onde eu estava, porque eu estava indo muito bem, e aí estava dando tudo certo. Estava dando tudo certo, e aí eu disse: ah, cara, agora vai, agora vai. Agora a promoção sai. E quem saiu fui eu. Fui... E eu orava muito, eu orava muito a Deus. Eu pedia muito a Deus: Deus, que essa promoção venha, eu vou ganhar mais, vai ser muito bom. Enfim, né? Eu estava muito empolgado para essa promoção. E depois me chamaram e me demitiram. E tem uma frase do pastor Luciano Subirá que diz assim: é melhor que ser provido é ser provedor. E quando eu, né, diante das minhas orações, eu disse: meu Deus, eu orando tanto, foi demitido. E aí eu ouvi essa frase do pastor Luciano Subirá, e eu disse assim: isso aqui é uma coisa que eu também nunca nem compartilhei aqui na igreja. Mas eu disse para mim mesmo assim: Senhor, isso aqui eu acho que só quem sabia era minha esposa. Eu disse: Senhor, eu quero ser provedor. Eu não quero ser só o provido. Então eu vou fazer um propósito contigo, Deus. Eu vou atrás de um emprego novo. Eu vou atrás de um emprego novo. E eu conseguindo esse emprego, eu quero fazer um propósito contigo, Senhor. Eu vou tirar uma parte do meu salário, uma parte específica, e eu vou enviar para um missionário específico de uma missão da nossa igreja em específico. E todas as vezes que eu receber esse salário lá, eu vou mandar para lá. E esse missionário estava com pouco tempo que tinha ido para essa missão, e eu sabia que ia ser difícil na vida dele, e eu resolvi fazer esse propósito com Deus. E logo eu fui chamado para um emprego. E esse emprego, ele foi justamente na função que eu me tornaria se eu tivesse sido promovido.
E todos os meses, quando caía o meu salário, eu enviava para esse missionário, que hoje é um pastor, que hoje tem ido super bem. E eu sempre fico muito feliz e ele sempre lembra disso, né? E eu fico meio assim, eu disse, não, cara, relaxa e tudo. É a forma como Deus te abençoou. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês terem uma ideia do que é o Senhor prover na tua vida, do que é o Senhor te usar como o fruto, não como apenas ali o que você faz ordinariamente, né, do que você faz no dia a dia. Não é somente eu ir para a escola, eu vim para a igreja, eu ir para minha cama, deitar e dormir, eu acordar, desligo o despertador do celular. Não é isso que eu quero dizer para vocês. Eu estou falando sobre o quanto o Senhor pode te usar como fruto desse caminho de retidão. Porque quando eu vejo esse homem que se tornou um pastor, aquilo dali me impacta. Porque eu vi toda a trajetória e eu vi o quanto seria difícil. Ele me mandava mensagem, a gente já fazia ligação, mas aquilo dali para mim foi algo que eu me preocupava muito. Para vocês terem uma ideia, tipo assim, eu ia orar e eu dizia, meu Deus. Às vezes eu orava por ele e eu esquecia de orar por mim. Porque eu me preocupava muito, muito, muito com essa pessoa. E hoje eu vendo o quanto aquela igreja tem crescido, quantos membros têm chegado, e eu olho para aquilo e eu digo, Senhor, eu fiz parte disso aqui, porque eu decidi tomar uma atitude de não apenas trabalhar, ganhar meu dinheiro e gastar com a minha vida, enfim, mas eu tomei uma atitude de fazer um propósito contigo. E esse propósito não era para me abençoar, esse propósito era para ser provedor na vida de outra pessoa. E hoje eu vejo o fruto disso. Hoje eu vejo o quanto isso tem abençoado outras pessoas. E eu não estou falando que foi tudo eu, longe de mim. Mas eu tenho visto o quanto uma coisa que você possa fazer no caminho que o Senhor tem para você, o quanto isso pode impactar outras vidas, o quanto isso pode mudar outras vidas. Tá bom? E vamos agora para fechar, mais ou menos, 1 Reis, capítulo de número 19. Versículo 1. 1 Reis 19, 1. Diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou
e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu seu rosto com um manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Amém. Conhecemos a história de Elias? Glória a Deus, temos um amém. Então temos uma pessoa que conhece. Elias era um homem reto, uma bênção de Deus. Elias era um homem que andava pela voz de Deus. Mas ele encontrou um desafio. Ele encontrou um confronto. E isso levou ele para a caverna. Então, vamos lá, listando novamente os desafios. Nós temos aí perseguição, medo, confronto. Então, a gente já tem desafios que levam um homem a uma caverna, que levam um homem a se esconder. Um homem que já tinha feito tantas coisas na presença de Deus. E esse é o desafio da permanência. É o desafio que realmente mostra o quanto é difícil nós passarmos durante esse caminho de retidão, o quanto é difícil nós vencermos durante esse caminho de retidão. Mas, voltando ao que eu tenho falado para vocês, em tudo, nesses caminhos de retidão, você tem um fruto. E o fruto, ele é sempre maior do que o desafio. Isso é uma regra. O fruto é sempre maior do que o desafio. O fruto de Deus, que Deus teve para a vida de Elias, foi maior do que o desafio que ele tinha. Se você for ler o restante dessa passagem, você vai ver o Senhor falando com ele, o Senhor dando um comando para ele, e Elias vai e ele unge um rei, ele unge um profeta que dá continuidade, que faz coisas extraordinárias no seu ministério. Então, você entende que por mais que o desafio de Elias fosse grande, ele tinha um grande fruto através disso. A forma como Deus leva Elias, né, a forma como o ministério de Elias dá continuidade, enfim. Mas o que eu quero que vocês entendam, e se possível fique de pé, é que existe um fruto sobre a vida de vocês. Existe algo que vai vindo à vida de vocês. E esse fruto, ele vai ser de retidão? Esse fruto, ele realmente vai ter um grande fruto? Ele vai ser um grande fruto? Você vai permanecer nesse caminho? Você vai perseverar nesse caminho? Meninas, bota Salmo capítulo de número 1, versículo de número 1, por gentileza. Amém? Salmo 1, 1. Amém. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. 2. Ao contrário, a sua satisfação, ou o seu prazer, está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho visto na minha vida um nível de prosperidade absurdo. Para mim é algo
Enfim, eu não consigo nem botar em palavras para vocês o sentimento que eu tenho de estar aqui com vocês e saber que essa palavra que eu estou falando aqui, a minha filha está ouvindo. Isso é algo assim de você olhar e... Gente, eu cheguei aqui na igreja, eu tinha 5 anos. Eu tinha 5 anos de idade quando eu cheguei aqui. E hoje eu estou pregando aqui e a minha filha está ouvindo. Isso para mim é prosperidade. Entendeu? Isso para mim é prosperidade. Acredito que da mesma forma o Cristiano está tocando e a Susan está adorando a Deus. Isso é prosperidade. É você entender que existe um fruto da parte de Deus que Ele tem preparado para as nossas vidas. É o fruto da retidão. É o fruto de você permanecer. É o fruto de você continuar no caminho. Léo, mas eu estou passando por um desafio. E um desafio desses que tu não citou. O que eu estou passando não é nada aí do que tu me falou. É muito mais difícil, é muito mais complexo. Permaneça. Porque se o teu desafio ele é grande, o fruto. Olhe para o fruto, olhe para o fruto. Olhe para o alvo. Olhe para Cristo. Entenda que por mais que seja difícil, Léo, mas eu vim, só veio eu, ninguém na minha célula veio, eu convidei, eu mandei mensagem, todo mundo confirmou que vinha, só veio eu. Continue, permaneça, 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 permaneça. Era o que eu repetia para mim. Permaneça, permaneça. Nem que você soe, nem que você chore, nem que você grite, nem que isso doa, permaneça, permaneça. Porque o que você está fazendo, você não faz por você. Você está de olho no alvo, você está de olho no fruto.